Loures foi criada no dia 26 de maio de 1975, através do Decreto-Lei nº 260/75, e começou a funcionar a 17 de outubro desse ano, data da nomeação da Comissão Instaladora, tornando-se a primeira escola secundária do concelho de Loures. O edifício, projeto do arquiteto Armando Mesquita, começou a ser construído em 1949 e foi inaugurado em 1952. Antes de pertencer ao Estado, chamava-se Colégio Secundário de Loures, sendo então frequentado por 70 alunos, alguns em regime de internato. Em 1999, pelo despacho 1545-99 do Gabinete do Sr. Secretário de Estado da Administração Educativa, a escola passou a ter designação de Escola Secundária José Afonso de Loures. Ditadura. Governo autoritário exercido por uma pessoa ou por um grupo de pessoas. Democracia. Regime político em que os cidadãos, no aspecto dos direitos políticos, participam igualmente. Fascismo. Uma ideologia política ultranacionalista e autoritária que promove a ditadura e a repressão. Liberdade. Capacidade de agir sem restrições. Opressão. Castigo ou punição que procura reprimir, proibir, castigar ou penalizar. Direitos humanos. Dignidade e igualdade a todos, incluindo o direito à vida. Igualdade e liberdade perante a lei. Censura, controle e supressão de informações e ideias. Liberdade de expressão. Direito fundamental de se expressar opiniões ou ideias sem censura ou restrições. Guerra colonial. Conflito em que o Império tenta dominar o território estrangeiro. Independência. Condição da pessoa livre de que não deve obediência a alguém. A Revolução do 25 de Abril de 1964 abriu portas a profundas transformações a nível social. Desde logo a liberdade. Novos gestos, novos desafios que retomaram. Foi a alegria de viver em dignidade. Depois de quase meio século de ditadura fascista, onde a inferioridade de alguns como da mulher estava consagrada na lei. Os portugueses não mais calaram a indignação de viverem afastados da vida social e política. Mais 5, numa sentada que eu pago já. Do branco ao tinto. Eu chamo Elizabeth Cruz, sou avó da Caetana Fortuna e estou aqui para realmente poder explicar as diferenças que existem entre antes da Revolução de 1974, o papel da mulher, e depois de abril de 1974. Em termos políticos, qual é o papel da mulher antes do 25 de Abril? Antes do 25 de Abril, a mulher não podia votar, não tinha acesso a cargos públicos, tinha realmente uma condição que se resumia a ficar em casa a tomar conta da família. Quem geria da casa era o homem, quer seja marido ou pai. Havia restrições quanto ao casamento? Havia restrições quanto ao casamento. As mulheres, as enfermeiras, por exemplo, não podiam casar. As professoras só podiam casar com homens que tivessem um salário superior ao delas. A mulher realmente nas profissões só podia executar alguma profissão que a família à partida considerasse que ela poderia ir. Podia inclusivamente, se ela tivesse uma profissão que o pai ou o marido não gostasse, podia chegar ao emprego e fazer com que fosse despedida. Quais eram as restrições na escola? Na escola, por exemplo, as raparigas estavam separadas dos rapazes, inclusivamente não tinham acesso aos mesmos sítios onde os rapazes estavam, não tinham, por exemplo... Havia diferença em termos de analfabetismo? Sim, nas mulheres havia mais analfabetismo porque elas inclusivamente muitas vezes ficavam em casa a tomar conta da família e dos irmãos mais novos, e o máximo que poderiam ter, e nem todas, uma percentagem mínima, seria a 4ª classe. Quais foram as mudanças que se deram quando se dá o 25 de Abril de 1974? As mudanças que se deram em relação à mulher, a posição da mulher passou a ser diferente. A mulher teve o direito ao voto, aliás, como todos, inclusivamente os homens também, mas a mulher teve direito ao voto, teve direito de poder exercer a profissão que quisesse, teve direito a continuar os estudos que ela quisesse, quer se fosse liceu ou faculdade, dependia dos seus interesses. Havia, portanto, até na educação os homens e as mulheres estavam juntos.
A mulher tinha outras condições, já não tinha que ser gerida pelo marido, nem pelo pai, ela podia exatamente abrir a sua conta bancária, coisa que não acontecia antes do 25 de Abril, só podia abrir a conta bancária o marido ou o pai, e nunca ela. Apesar de hoje em dia ela também ter a nível salarial ser inferior ao do homem, ainda não há igualdade, mas da circunstância foi muito, muito melhor. Espero que tenha dado uma explicação mínima sobre realmente toda essa situação, mas não haja dúvida nenhuma, e só como PS, que hoje em dia a mulher ainda continua a ter um papel inferior ao homem em vários setores da nossa sociedade. Do branco ao tinto, se houver estica eu fico por cá. Se tem má pinta, dá-lhe um apito e põe-no a andar. Olá, deste lado temos a minha avó Joana e deste temos o meu avô Fernando, com realidades bem diferentes. A minha avó com uma realidade mais fácil e o meu avô com uma realidade mais difícil. Como é que foi a tua infância, avó? Foi muito boa, muito feliz, graças a Deus. Pronto, foi ótima, sempre muito feliz, os avós muito amigos de nós, eu ia, só mais uma irmã, não é? E pronto, andámos na escola, começámos a trabalhar comecei a trabalhar com 13 aninhos, comecei a trabalhar numa fábrica de confecções, de fatos de banho e camisaria, que gostava muito, não quis estudar, fui trabalhar e pronto, tivemos sempre uma infância maravilhosa, em casa dos nossos pais, e as duas, eu mais a tia. Já no meu avô temos uma realidade super diferente, com mais dificuldades. Avô, como é que foi a tua infância? A minha infância foi passar um bocadinho de fome. Começou a trabalhar tinha 3 anos, lá tive para ir para a escola, dava maçãs, andava uns 7 km todos os dias a pé, com o sítio, pronto, para a escola, não estava muito longe. Pronto, à tarde vinha, com cheio de fome, e à noite, olha, com coisinha e cama. Comecei a trabalhar com 14 depois, com 14 anos, e depois fui para a tropa, e pronto, passei uma tropa, mais ou menos, também, e foi assim, pronto, a minha mocidade. Avó, sentes muita diferença do antes e depois do 25 de Abril? Não, filha, porque assim, a avó estava a trabalhar numa fábrica, tinha apenas 18 anos quando se deu o 25 de Abril, e nós éramos miúdas, nós não sabíamos cá agora dessas ditaduras, dessas coisas, porque nós não falávamos sobre isso, não é? E nós estávamos, não tínhamos, não havia aquela, não tínhamos guerra, não tínhamos nada, não é? E nós éramos miúdas para sabermos, para a gente compreender o que era uma ditadura, o que era, como a gente não passava mal, não tivemos problemas, não é? Eu sei que depois estava a trabalhar aos 18 anos, estava numa fábrica e as nossas colegas pela rádio começou-se a ouvir dizer que havia um golpe de Estado, não sei o que havia, não sei o que em Lisboa e não sei o que, nós trabalhávamos no Olival Bastos. Entretanto, começaram a andar na rádio, às 11 horas mandaram-nos todos para casa, encerraram as fábricas e as coisas com medo que houvesse alguma guerra a sério. Nós ficámos, pronto, 10 para casa e felizmente não aconteceu mais nada. Pronto, portanto, eu não sofri nada com o 25 de Abril, não posso acrescentar mais nada. Tu, avô, notas muita diferença entre antes e depois do 25 de Abril? Agora, nota-se um bocadinho, não é? Antigamente, pronto, não havia liberdade, pronto, não se podia ir para qualquer lado, não sei o quê, não se podia falar assim muita coisa assim, dizer mal deste e daquele. Pronto, olha. E este foi um bocadinho do passado dos meus avós, espero que tenham gostado. Beijinhos! Dá-lhe um apito e põe-no a andar. Dispara a cinta, já creio que é rei da quem dá. Bom dia, eu queria saber, isto é para a disciplina de História, como é que era a vida antes e depois do 25 de Abril. Primeiro vamos começar com o antes. Depois do 25 de Abril. Começar pelo antes. Vamos começar pelo o antes do 25 de Abril. 1964. Sim. Foi. E uma vida de trabalho. Era para saber como era, não é? A gente era 5 irmãos e a tia que era. A tia é que tomava conta de toda a gente? Exatamente. Okay. A mãe adoeceu, éramos 5 irmãos, a mãe adoeceu e depois eu tinha nessa altura, mas eu nessa altura tinha 30 anos. Mais ou menos.
E a vida depois do 25 de Abril, depois da Revolução? Depois do 25 de Abril, continuamos na mesma. Quer dizer, não mudou muito. No dia da Revolução, a tia costumava ir ao mercado. Eu vou-te contar como era, pois tu só escreves aquilo que é. A tia costumava ir ao mercado, na Ribeira, vender hortaliça. E nesse dia, não fui. Ou depois tinha um empregado, o empregado é que tinha ido vender a dele, a hortaliça dele, e quando chegou, tinha a tua avó no hospital, fazer a operação, o apêndice, e o subo eram 10 horas da manhã, que a gente, sabes onde é que a gente vive, não é preciso te explicar, a gente não ouvia telefonia, naquele tempo não havia televisão, era telefonia, a gente não ouvia telefonia, naquele tempo não só havia telefonia porque estava uma pessoa no hospital, e então só às 10 horas é que a gente soube que tinha havido o 25 de Abril. 25 de Abril. Ok, muito obrigada. Chega para isso? Chega. Então, a escola ia-se de manhã até ao meio-dia, depois vinha-se almoçar e ia-se de 1 às 3. Quando não fazíamos as coisas que a professora queria, ela batia com uma régua. A gente não tinha outra, era só aquela. Nem sabíamos se era boa ou se era má. Só tínhamos aquela. Foi da primeira classe à terceira. Depois a quarta classe é que já foi outra. E depois vinha-se para casa, ia-se ajudar os pais no trabalho de casa. Andei na escola, na quarta classe, até aos 13 anos. Depois dos 13 anos, Depois fizeste o quê? vim para casa, fui trabalhar, fui aprender a costura. Estava das 8 da manhã às 7 da tarde a trabalhar na máquina de costura, a dar o pedal. Como é que para é? ganhar 4 escudos por dia. E o que é 4 escudos é tipo quanto agora, mais ou menos? Sei lá. 200. 200. Aí a minha mãe trabalhava os dois. Só quando eram os invernos grandes é que o meu pai estava em casa e a minha mãe tinha sempre trabalho em casa das pessoas. Trabalhos mais de costura, de malhas. E foi de malhas até me casar. Pronto. E notaste alguma diferença após o 25 de Abril? Agora é que se nota muita diferença. Na altura não deu para se perceber muita diferença. Antes não havia luz, não havia águas canalizadas, não havia nada dessas coisas. E agora, depois do 25 de Abril, começou a haver tudo. Nós andávamos sempre com a mesma roupa toda a semana. Só ao fim de semana que se tomava banho é que se mudava de roupa. Agora não, agora tomam banho todos os dias. Depois de casada continuei a trabalhar até o teu pai e o teu tio nascerem. Depois deixei de trabalhar por causa deles os dois. 25 de Abril as mulheres tinham filhos, tinham de ir trabalhar à mesma. Exatamente. A minha mãe trabalhou toda a vida, dia e de noite. Até que fazia o comer e limpava as casas. Os homens não faziam nada em casa. Os homens só comiam e dormiam. Mas era assim, filha. A vida era muito dura naquele tempo. Agora é que não estão contentes, mas naquele tempo a vida era muito dura. Não sabem dar valor. E os homens trabalhavam em quê? Aqui na zona da avó era na agricultura. Não havia escola. O bisavô nunca, a minha mãe nunca andou na escola. O bisavô andou, foi só até à terceira classe. Começaram logo a trabalhar. Tipo, tinhas a opção de continuar os estudos ou não sabias da existência? Não, filha, a avó não sabia nada dessa existência disso. Nem se falava nisso. Eu saí já tarde da escola porque entrei já quase com 8 anos. Foste logo trabalhar? Logo trabalhar. Andava na escola, já à tarde já ia ajudar. Ia para a horta, uma vez, a avó e a tia, fomos lá para a horta regar, fomos para o rio brincar, deixamos a burra sozinha a tirar a água à nora. Quando viemos estava tudo enrodilhado, Minha
filha era pequena quando o meu marido esteve 2 anos inteirinhos, bem mesmo no dia que fazia 2 anos, quando ele regressou da Guiné. Quando ele chegou, nós morávamos em Queluz e eu, à altura, quando ele chegou, não sabia que ele chegava, portanto eu não abria a porta, não estava sozinha com uma criança pequenina e não abria a porta porque tinha medo. Entretanto, ele saiu de lá, foi ter com o meu cunhado para dizer que eu não lhe abria a porta onde é que eu estaria. E então foi lá o meu cunhado, eu morava no Reis do Chão, o meu cunhado levantou a persiana e o meu marido disse, sou eu. Então abri a porta, ele foi para dentro de casa, agarrou na filha, que ele não conhecia a filha, e disse, tu és minha filha. Entretanto, foi-se deitar e eu pus a máquina a lavar da roupa, a máquina fazia barulho. Ele levantou-se, começou a apontar para a máquina, como se estivesse a mandar tiros para a máquina. Eu sou a Teresa e a seguir vamos ouvir o testemunho do Sr. Arnaldo Marques, pai da professora de História Ana Marques. Tenho 82 anos e assisti, foi do tempo do 25 de Abril, quando rebentou a Revolução. Eu ouvi pelo rádio, ia de carro para Leiria trabalhar, ouvi a rádio e com receio, porque tinha a família em Coimbra, e até porque me tinha nascido uma filha um mês antes, regressei a casa para estar em casa com a família, porque não sabia o que ia acontecer depois da Revolução. Felizmente não houve nada de especial que pusesse em perigo a família. No dia a seguir fomos a uma manifestação contra a PIDE, em que presenciei a prisão de um chefe da PIDE lá de Coimbra, que estava em cima de uma caminhonete em exposição e os outros à volta aos gritos e a dar-lhe murros e vi-lhe sangue na cara, etc. E nós próprios fomos, digamos que, ameaçados de sairmos dali porque não éramos comunistas e, portanto, não tínhamos lugar a estar naquela manifestação. Bem, com este cenário desta guerra civil, de facto criou muitas alterações no país, prejudicou tanto no país, então falar isso, alterações econômicas, quando poderíamos avançar após a independência na reconstrução nacional, tudo não se fez, parou e partimos para a guerra. Esta guerra atrasou o desenvolvimento do país, destruiu cidades, destruiu estradas com minas, destruiu pontes, destruiu escolas, muitas coisas danificadas. Nas batalhas que foram triunfantes do exército angolano, as FAPLA, estas batalhas marcaram os novos cenários e que deram, entre elas também, deram a liberdade ou a libertação da África Austral. Na altura, o nosso guia mortal, o Dr. Antônio Agostinho Neto, a nossa luta será uma continuação para a África e, sobretudo, para a África Austral. É verdade que uma palavra torna-se uma continuidade herdeira. E hoje, Angola é um servidor para com uma experiência da região de conflitos. E nossos conflitos tiveram muitas mediações internacionais, mas no fim acabamos nós próprios resolver o nosso problema. Esta é a madrugada que eu esperava.
o dia inicial inteiro e livre, onde emergimos da noite e do silêncio e livres habitando a substância do tempo. Revolução. Mudança abrupta e duradoura no poder político ou na organização estrutural de uma determinada sociedade. Então, 25 de Abril, data que ocorreu a Revolução dos Escravos em Portugal, em 1974. Escolha. Possibilidade de opção. Voto. Possibilidade de expressar uma escolha individual. Memória. Lembrança, experiência e conhecimento compartilhado para o futuro. Futuro. O que há de ser, acontecer, vir. Esperança. Mas há quem queira deitar abaixo o que eu levantar. A bucha é dura, mais dura é a razão que assusta. Só nesta rusga não há lugar para os filhos da mãe. Não me obriguem a vir para a rua gritar, que é já tempo de embalar a trouxa e zarpar.